Boa noite! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor. E estamos aqui então dando continuidade ao estudo da obra Confissões de Santo Agostinho. Hoje eu trouxe aqui algumas frases, alguns pensamentos de Santo Agostinho, que nessa obra ele está ali travando uma conversa com Deus, expondo tudo que ele avalia que poderia ter sido melhor na sua vida, com detalhes, avaliando cada passo, cada ação, o que estava envolvido naquela ação, o que poderia ter sido melhor. Ele vai fazendo essa conversa, essa confissão, e eu trouxe aqui alguns pensamentos hoje para que a gente possa nos aprofundarmos nesses pensamentos, nessas palavras que ele coloca em suas confissões e quem sabe então contribuir com essa vida cada vez melhor que eu falo aqui nas nossas lives, na abertura das nossas lives. E já começando então, eu trouxe aqui o seguinte pensamento que ele coloca, Ele está aqui falando a sua própria alma, E ele diz: fixa aqui, ó alma, a tua mansão, retribui-lhe tudo o que dele alcançastes, já que estás cansadas de tantos enganos. Então agora a gente vai começar a nos aprofundarmos nessa pequena frase, nesse pequeno pensamento que Santo Agostinho está aí conversando com a sua alma e com Deus. Então ele fala assim, depois de cansar correndo atrás de tantos enganos, então correndo atrás de coisas passageiras, de coisas que efêmeras, que vão passar, nada que realmente seja real, que seja verdadeiro. Então, depois de se cansar de correr atrás dessas coisas, eis que a alma desperta, como acontece muitas vezes. Então, depois de ter degustado, depois de ter realmente tentado buscar a felicidade nessas coisas passageiras, a alma se cansa e acaba, por fim, muitas vezes despertando. Então, essa frase diz: fixa aqui, ó alma, a tua mansão. Mansão, a gente pode pensar, mansão é uma casa extremamente grande, para ser considerada uma mansão. Então, é muito grande até para os seus próprios moradores. Então, a gente pode fazer uma analogia de que ele está indicando para a sua alma aqui: fixa aqui a tua mansão, deixa de se ligar ao limitado e se ligue ao infinito. Então, deixa de ficar aí se limitando num pequeno cômodo e se ligue ao infinito, essa mansão. Então, seria essa chega de sentimentos ruins, de sentimentos contrários e se ligue, então, fixa aqui, ó, tua alma, a sua mansão. E retribui-lhe tudo o que dele alcançaste. Então, recebemos de tudo que nós temos dessa força maior. Retribuir, a gente pode nos aprofundarmos nessa palavra como algo que nós temos de reaver, algo que nós recebemos e nós precisamos reaver, tudo, agradecer, manifestar essa gratidão a todos esses benefícios que nós estamos reavendo a partir desse nosso sentimento de gratidão. Gratidão em nossos sentimentos e em tudo o que a gente faz. A gente pode perceber nas pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, a quantidade de pessoas envolvidas em tudo que a gente tem em mãos. Então, por exemplo, muitas vezes eu faço um exercício principalmente se a gente não está muito bem de um determinado dia, agradecer tudo que a gente toca. E agradecer não só o que a gente está tocando, mas tudo que está envolvido por trás dessa coisa, dessa pequena ferramenta que está nas nossas mãos. Então, por exemplo, agradecer a água, agradecer a pessoa que de repente cuidou dessa água, agradecer primeiro o Criador da água, que criou essa substância tão maravilhosa, tão essencial para as nossas vidas. Hoje mesmo estava ali cortando uma manga, para fazer uma salada para minha família. Só de olhar para a manga a gente já percebe o quanto a gente tem para agradecer essa maravilha que Deus criou, Algo que é impossível que o ser humano possa criar sozinho. E a gente tem, além de uma manga, muito mais.
aí disponível na natureza. Mas todas as pessoas envolvidas para que até essa manga pudesse chegar aqui na minha cozinha, né? Então a gente tem aí a pessoa que cultivou, a pessoa que carregou, que transportou até, né, ao local de distribuição, o motorista que transportou, a pessoa que recebeu lá no determinado local, no Ceasa, digamos assim, a pessoa que foi lá, comprou, adquiriu, transportou novamente e trouxe para um ambiente de venda como uma feira, a pessoa que vendeu, né, se for no supermercado, até o próprio caixa do supermercado, a gente precisa então agradecer como todas essas pessoas que estão aí ligadas a essa simples fruta, né, que a princípio a gente se é que a gente pode chamar de simples, né, de tão majestosa que ela é. Então, gratidão em tudo, todos os nossos sentimentos e atos. E aí, continuando, ele diz o seguinte: entrega a verdade, tudo o que tens recebido da verdade. E não só, não perderás nada, mas ainda a tua podridão reflorescerá. As tuas fraquezas serão curadas, as tuas frouxidões serão reformadas, rejuvenescidas e estreitamente unidas a ti. Sem te colocares na ladeira por onde descem, mas ficando contigo, permanecendo junto do Deus sempre estável e eterno. E agora, nos aprofundando nesse pensamento de Santo Agostinho. Então, entrega a verdade, esse sentimento pleno de confiança. Também, principalmente, isso acontece a partir a fonte, né, meu amigo Francis Maia está perguntando, esse livro aqui onde tem nessa edição a obra Confissões de Santo Agostinho. Ele que nasceu aí em 367 depois de Cristo, né? Então século IV depois de Cristo, e foi até o século V depois de Cristo. E eu tenho buscado pegar em fontes assim na verdade, antes de começar esse estudo, eu ia pegar Tomás de Aquino para conhecer. E aí, folhando ali Tomás de Aquino, eu percebi que ele se baseou em Santo Agostinho. Então, eu resolvi ir direto para a fonte, né? Não é uma leitura muito fácil, por isso que eu fico aqui buscando também extrair desses pensamentos dele o máximo que a gente possa tirar. Então, entrega a verdade, confia, é algo que a gente vivencia muitas vezes também em situações limite, né? Não tem como nós resolvermos determinada situação se nós somos pessoas que estamos, né? A maioria de nós somos pessoas que estamos buscando constantemente nos ligarmos a Deus. Tem algumas outras pessoas que só conseguem se ligar, né, realmente ao divino quando estão em situação limite. Mas é isso que a gente pode também perceber aqui nessa frase. Entrega a verdade com V maiúsculo, entrega a verdade, né? Não entrega simplesmente algo que seja verdadeiro, mas entrega a verdade, né? Que seria aí o Criador, essa energia criadora do universo, Deus. Isso. Exatamente, verdadeiro estudioso e difusor do cristianismo, exatamente, tem bastante conhecedor aqui, meu amigo Francis Mar. Ele realmente foi uma base, né, como a gente também coloquei aqui, compartilhei aqui nas primeiras lives, né, da doutrina cristã, porque não existia, né, tudo isso que a gente tem hoje. Então ele realmente, com o seu trabalho, quando ele se converteu, que foi lá depois dos seus 32 anos, por isso que ele tem aqui muitos anos em que ele, embora estivesse ali buscando a verdade, ele não conseguia deixar, né, de desfrutar do que ele coloca ali, né, dos prazeres carnais, né, das questões da vida prática dele, para que pudesse se lançar, então se dedicar. Então ele ficou muito tempo nesse conflito, até que num determinado dia, né, como foi compartilhado aqui na primeira live, ele estava bastante triste e se sentindo sem forças, e acabou encontrando né, esse alento na Escritura Sagrada, nas palavras de Paulo de Tarso. E então, onde ele realmente, a partir dali, ele encontrou então o seu alento, encontrou o seu caminho e passou a se dedicar, né, em seguida foi continuando aí o seu caminho.
Mas então, continuando aqui, ele diz assim: o que tens recebido da verdade. Então, entrega a verdade a esse Criador, né, maior de tudo que nós temos. O que tens recebido da verdade. E o que a gente recebe desse Criador perfeito que nos criou, que nos traz tantas dádivas todos os dias? Tudo, né? Então, entrega tudo, né? O que na verdade, tudo nós recebemos de Deus, recebemos do Criador do Universo. E não só não perderás, né, como ele diz na frase, então não tenha medo de se entregar por medo de perder o que é fugaz, de perder o que na verdade não vale a pena, como ele já disse aqui, são bagatelas de pouco valor. O que estava podre em ti reflorescerá, ganhará nova vida. Então aquilo que estava já apodrecido dentro de si, quando a gente entrega para a verdade, entrega tudo para a verdade, confia, né, tudo que a gente realmente tem recebido do Criador, nós ganharemos nova vida, refloresceremos. Então, entrega as suas frouxidões serão reformadas. As frouxidões a gente pode tem o significado de fraquezas morais também, fraquezas emocionais. Quem de nós, né, não acaba sendo acometido aí por alguma disfunção emocional em algum momento do dia, algum momento da vida? Então, quanto mais nós estivermos ligados a Deus, né, entregando tudo à verdade, nossas frouxidões também serão reformadas, essas nossas fraquezas morais e emocionais serão reformadas, serão rejuvenescidas e estreitamente unidas a ti. Serão conservadas, então, ganharão nova vida e estareis estáveis. Quem não gostaria de ter emoções mais estáveis, né? É só a gente realmente buscar cada vez mais estar aí entregando tudo à verdade. Entregando tudo ao Criador do Universo, entregando tudo essa energia criadora. Continuando, ele diz: sem te colocarem na ladeira por onde descem. Então, sem se descontrolarem essas emoções, essas fraquezas morais, né? E descerem a ladeira, né? Voltadas, então. Descer a ladeira a gente pode entender voltadas para baixo, em vez de estar nos apoiando para que a gente consiga se elevar. Então, voltado para baixo, voltado para aquela parte mais animal, nossa, né? Mais vil de nós mesmos. Então, quando a gente realmente entrega a verdade, confia, a gente acaba também deixando de descer ladeira abaixo com as nossas frouxidões, com as nossas fraquezas morais, nossas emoções. Então, se te agradam os corpos, louva nele a Deus e retribui o teu amor divino. Retribui o teu amor ao divino artista, para que lhe não desagradares nas coisas que te agradam. Então, se os corpos, né, se te agradam os corpos, louva nele a Deus. Então, necessariamente, o divino artista de todos os corpos, né, para que a gente também não desagrade a Deus nas coisas que nos agradam. Então, ver Deus em todas as coisas, a gente pode entender dessa frase, né? Sacralizar tudo o que nós formos fazer. Sempre buscar, nesse exercício de gratidão, de retribuição, a gente estar, então, sacralizando cada uma das nossas ações, nossos pensamentos, sentimentos e atos. Vendo Deus em todas as coisas, deixando a nossa vida, então, cada vez mais sagrada. Continuando, ele diz: se te agradam as almas, ama-as em Deus, porque também são mudáveis e só fixas nele e encontram então estabilidade. De outro modo, passariam e morreriam. A gente vai entender depois melhor essa frase aqui, eu vou ler ela toda. Ama-as, portanto, nele, arrebata-lhe contigo todas que puderem e dize-lhes: amemo-lo, ele que não está longe, foi o Criador dessas coisas. Não as fez para depois deixar, mas dele vem e nele estão. E ele está onde se saboreia a verdade, está no íntimo do coração, mas o coração errou longe dele. Então, vamos nos aprofundar nesse pensamento aqui de Santo Agostinho. Mais uma vez, se te agradam as almas, amas em Deus, né? Então, ver através dessas almas também Deus. Porque essas almas também são mudáveis, mas elas só
são fixas e encontram estabilidade em Deus. De outro modo, passariam e morreriam. Se fossem só almas mutáveis, se não estivessem ligadas a Deus, passariam e morreriam. Então, ama-as, portanto, nele, né? Nele, nesse ele com E maiúsculo. E arrebata-lhe contigo todas que puderes, dizendo. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Amemo-lo. Estamos aqui tentando arrebatar quantas almas pudermos, para que nós possamos, então, todos juntos amar cada vez mais a Deus, ter Deus mais próximo de nós. Ele que não está longe, então ele está em toda parte, ele é onipresente, né? Foi o que a gente aprendeu. E foi o Criador de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Não tem como nós negarmos, né? Acharmos que tudo foi criado de forma aleatória, né? Que, enfim, o universo, nós mesmos somos feitos de uma combinação química. Não, Deus não está longe e Ele é o Criador de todas as coisas. É realmente um fato que seria bom que cada vez mais a gente se voltasse para isso e não, né, buscasse correntes avessas, né, a essa criação perfeita de Deus. Então, não as fez para depois as deixar, mas dele vem e nele estão. Então, Deus não criou tudo, né? O Criador do Universo, essa energia criadora do Universo, não criou tudo para deixar por aí, mas dele tudo vem e nele estão. Então, isso, o Francisco Maia está contribuindo aqui. A teologia nasceu com Santo Agostinho e com isso nasceu a educação para os cristãos e tivemos então os jesuítas e demais grupos filosóficos, né, educacionais da igreja. Exatamente. Então ele está então onde se saboreia a verdade. Deus está onde? Onde se saboreia a verdade. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Estamos saboreando a verdade. Essa verdade que está aí para todos nós. Está no íntimo do coração. Um coração que também é a simbologia do nosso centro, no nosso corpo físico. Ele está no nosso coração, mas muitas vezes, como ele diz aqui, o coração errou longe dele. O coração acaba se distraindo aí no materialismo e acaba errando longe, né, do Criador. Voltai, ó pecadores, ao coração, né, e ligai-vos àquele que vos criou. Firmai-vos nele e estareis firmes. Descansai e nele descansareis. Para onde ides? Por caminhos escabrosos, né? Caminhos de declive, caminhos indecentes? Para onde ides? O bem que amais dele procede, mas só é bom e suave quando para ele é dirigido. Pelo contrário, será justamente amargo se ama injustamente o que dele provém, abandonando a Deus. Então, mais uma vez aqui, nós podemos nos aprofundar nesse pensamento. Então, firmarmos, né, todos nós em Deus e estaremos firmes. Não estaremos, independente do que aconteça ao nosso redor, né, nós podemos estar firmes em Deus, como muitos já tivemos exemplos aí de pessoas que ficaram firmes em Deus e por mais do que estivesse acontecendo. Então, não tem uma história verídica, né, de um padre católico que foi preso junto com os né, na época do nazismo, e alguns iam ser executados, e ele se colocou no lugar, pediu para se colocar no lugar esse padre pediu para se colocar no lugar de um senhor que chorava muito pela sua família, né, e esse senhor viveu muito tempo depois. E essas pessoas que estavam sendo escolhidas, elas iriam ficar morrendo à míngua, né? Para serem realmente exemplos ali para que ninguém quisesse fugir. E esse padre viveu aí 2 semanas, né, ainda nesse local onde eles eram colocados, que eles não iriam receber nem comida nem água para que realmente morressem à míngua. E esse padre, enquanto ele viveu, ele foi o último a morrer desse grupo de pessoas, animando todos os que estavam ali, né? E isso que ele já era uma pessoa de constituição física de bastante, né, doenças,
não tinha muita saúde. Mas mesmo assim, porque ele estava ali firme em Deus até o último momento da sua vida, tentando dar o seu melhor para aquelas pessoas que estavam ali, ele se permaneceu firme. Esse é um exemplo, né? Tem muitos outros de pessoas que, independente do que estava acontecendo, né, permaneceram firmes. Então, descansai nele e descansareis. Então, a gente já falou aqui sobre a alma cansada, né? Por mais que esteja aí correndo atrás de prazeres, acaba então não tendo tranquilidade, não descansando. Então, mas quando a gente descansa com essa confiança em Deus, a gente descansa realmente, né? E para onde ides por caminhos escabrosos, né? Caminhos de declive, caminhos indecentes? Para onde ides? Para que ir para esses caminhos? O bem que amais, dele procede, mas só é bom e suave quando para ele é dirigido. Então, se ama as almas, se ama toda a criação, as criaturas, ama pensando, né, vendo Deus em todas as coisas. Pelo contrário, então, será então, se a gente busca o bem e a felicidade onde não está, será amargo, né? E se ama justamente o que dele provém, né, abandonando a Deus. Então, se a gente está buscando amar, buscando a felicidade, mas sem conseguir olhar, sem conseguir estar ligado a Deus, a gente está tendo essa amargura e estamos longe de Deus, abandonando a Deus. Continuando, ele diz: por que andar contínuo por caminhos difíceis e trabalhosos? Não há descanso onde procurais. Procurai a vida feliz na região da morte? Não está lá. Como encontrar vida feliz onde nem sequer vida existe? Continuando, ele diz, na verdade trago aqui uma reflexão agora, né? Como a gente pode buscar vida feliz onde a vida não existe? Então a gente pode lembrar, eu posso lembrar em relação a vícios, né? Vícios em drogas, vícios em comida, vícios em sexo, whatever, né? Todos os tipos de hábitos ruins que a gente pode colecionar aí ao longo de uma vida. Então, a vida verdadeira, a vida gera vida, né? Então, a vida não tem como, o que pode ser gerado de uma vida de vícios, né? O que estamos gerando vida numa vida desse tipo, né? Nós estamos gerando enfermidades, né? Em relação a vício, como a gente já estudou aqui. Tudo que é vício está ligado à feiura, está ligado à enfermidade. Tudo que é virtude é saúde, é beleza. Então, quanto mais nós estivermos aí buscando nos ligar a virtudes e nos livrando dos vícios, mais vida verdadeira nós estamos gerando. Então, penso que isso é um bom parâmetro, né, para tudo que a gente for fazer. Então, o que nós estamos envolvidos está gerando vida, essa ação, né? Se eu estou aí comendo exageradamente, estou gerando vida nesse meu ato? É óbvio que não, nós estamos gerando enfermidade, né? Então, tudo que está longe das virtudes mães do estoicismo, como a gente estudou na live passada, né? A prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza. Então, essa temperança de estar sempre conseguindo ali ter melhores escolhas, né? E saber quando a gente deve, então, sair de determinada atividade, determinado ato ruim, hábito ruim. Então, acho que isso é um bom parâmetro para tudo, né? O que eu estou fazendo? Está gerando mais vida, mais bem? Vai me ligar mais a esse bem maior? E aí sim vai me trazer essa felicidade verdadeira. Continuando, ele diz: a nossa firmeza só é firme quando vós nela estáis. Mas quando depende de nós, então é enfermidade. Então, quando estamos atuando crendo que não somos nós, que não somos nós que fazemos as obras, né? Mas sim Deus que está em nós, a nossa natureza divina, essa força criadora do universo, a gente tem firmeza. Então, a nossa firmeza só é firme quando vós, né, com V maiúsculo, nela estáis. Ao contrário disso, a gente está atuando de repente pelo ego, pelo nosso eu menor, nosso pequeno eu, como teremos firmeza, né? Uma firmeza que dura se nós estamos nos ligando em algo tão efêmero, tão passageiro, tão, né, pequeno, que não tem uma base sólida como a nossa natureza divina.
Então, atuando, buscando essa firmeza em Deus, em tudo, né? Dar glória a Deus. E continuando, ele diz: que a minha alma vos louve, né? Louve a Deus, para que vos ame. Que confesse as vossas misericórdias, para que vos louve. Toda a criação entoa continuamente as vossas glórias. A nossa alma levanta-se da lassidão até vós, apoiando-se nas vossas criaturas, atira-se para vós, que maravilhosamente as criastes. Aí encontrará o rejuvenescimento e a verdadeira força. Então vamos nos aprofundar nesse pensamento. Toda a criação entoa continuamente as vossas glórias. É só a gente abrir portas e janelas e olhar, né, com mais cuidado para toda a criação de Deus, e a gente vai conseguir perceber essa entoação das glórias, né, de Deus. Se a gente acorda cedo junto com os passarinhos, eles, quando está começando o dia, já começam a fazer a sua, né, uma grande festa, porque estamos aí tendo mais uma oportunidade, mais um dia, o sol está chegando, e então estão aí entoando toda a criação continuamente as vossas glórias, como eu falei, na própria manga, né, que ele estava cortando hoje. Isso também é uma canção, né, ali na minha mão, da glória de Deus. Tudo, né, a gente pode então perceber assim, se nós quisermos, né, ou então a gente pode só fazer passar automaticamente pela vida, né, e apoiado então só no materialismo, ficarmos muitas vezes sem perceber tudo isso que está à nossa volta, entoando continuamente as glórias de Deus. Então aí nós encontraremos rejuvenescimento e a verdadeira força. Então essa força que eu falava no pensamento anterior, essa força verdadeira, essa força que da onde vem tem sempre mais, né? E dizem que quando acaba a nossa força física, muitas vezes quando temos aí um trabalho extenuante, aí começa então a ação da nossa força espiritual, que não cessa. Assim como a gente vê em obras de grandes gênios, né, como o próprio Da Vinci, que trabalhava dias a fio sem dormir, sem se preocupar em dormir ou comer, só realmente focado no que ele tinha ali, ele estava ali buscando alcançar na sua obra. Então essa força verdadeira que a gente encontrará então quando nós nos ligarmos, realmente buscarmos essa fonte de verdadeira força. E continuando, ele fala aqui, né, Santo Agostinho dizendo: a minha soberba deleitava-se como não ter as responsabilidades de culpa. Então a soberba dele, né, a sua arrogância se deleitava com não ter a responsabilidade da culpa, né? Era este pecado o tanto mais difícil de curar, quanto eu menos pecador me julgava. Então a gente percebe, né, a importância de realmente reconhecer, né? Primeiro ato que a gente deve fazer é reconhecer o equívoco, reconhecer que está indo para o caminho errado, conseguir perceber isso, né? Porque ele diz: este era o pecado tanto mais difícil de curar, quanto menos pecador eu me julgava. E pecado aqui a gente pode entender como uma transgressão da lei divina, né? Como a gente está aí buscando sair desse Dharma, desse caminho do Dharma, que é um caminho que não tem excessos, né, e não tem faltas, é um caminho reto e um caminho que busca então como nós estamos fazendo aqui hoje, esse aprimoramento, essa elevação da nossa condição aqui de almas viventes nesse planeta, nesse momento atual. Então tudo isso é transgredir a nossa missão aqui na Terra. Isso foi considerado um dia com essa palavra pecado, né, que muitas pessoas não gostam nem de usar essa palavra, mas ele diz aqui: este pecado era tanto difícil de curar quanto menos pecador eu me julgava. Então muitas vezes é necessário a gente ter algumas palavrinhas para a gente poder entender o que está se passando na nossa vida, para que a gente possa, não, isso aqui é isso e eu tenho que chegar a isso, né? Então eu estou aqui nesse momento pecando, né, transgredindo a lei divina, e eu preciso então sair desse caminho e buscar então o meu verdadeiro eu. Então este era o pecado tanto mais difícil de curar quanto o meu menos pecador me julgava. Preferir que fosses derrotados em mim, que ele continua, para minha ruína,
a ser vencido por vós para a minha salvação. Então ele preferia que Deus, a voz de Deus, ficasse pequenininha dentro dele do que ser vencido por Deus, por vós, para a sua salvação. Então nessa busca dele durante até a sua conversão, era assim que ele se percebia, né? Que ele preferia muitas vezes que Deus fosse derrotado dentro dele, mesmo que ele se arruinasse, porque ele estava ali ainda envolto na sua vida aí, material, na sua rotina, né, nos seus prazeres, e não queria, então, não percebia muitas vezes que em Deus estava a sua salvação. Então, primeiro a gente precisa reconhecer, né, os equívocos para que a gente possa ter a chance de se corrigir. Conhecer-se para dominar-se. E assim a gente vai encerrando essa live de hoje, esses pensamentos de hoje. A gente está chegando aos finalmente aí dessa obra Confissões. E a gente sempre deixa uma reflexão para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia essas palavras, esses pensamentos que nós estamos estudando aqui. Então, eu sugiro que a gente possa, né, todos nós, inclusive eu, que procuremos despertar cada dia mais, um pouquinho mais essa nossa alma, que de repente está aí cansada, né? Alcançar mais despertares a cada dia. E isso a gente pode fazer como? Né? Incluindo práticas, se a gente ainda não tem, né? A maioria das pessoas que me seguem aqui com certeza já tem práticas de mentalizações, de autorreflexões, de meditação, para que a gente verificar cada dia aonde nós estamos buscando a felicidade. Se nós estamos buscando a felicidade, como nós aprendemos aqui hoje, onde gera mais vida ou onde não tem como ser gerado vida. E então, cada dia nós possamos então, estar nesse caminho de construir as nossas vidas cada vez melhores, né, ligadas a Deus e mais elevadas. E assim eu vou encerrando, agradeço a participação e até o próximo vídeo. Até a próxima reflexão. Lembre depois que eu vou compartilhar esse vídeo aqui, de curtir, de compartilhar com as pessoas que você ama, né? E deixe também seu comentário. E fique com Deus até a próxima semana. Muito obrigada.